Tiago, primeiro capítulo de Tiago, versos 16, 17 e 18. Tiago, capítulo 1, versos 16, 17 e 18, dizem assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui mais um domingo, mais uma vez, ó Deus, para juntos aprendermos da Tua Palavra. E que privilégio nós temos de aprendermos da Palavra do Senhor. Abra, ó Deus, os nossos corações, os nossos olhos, os nossos ouvidos para aprendermos das Sagradas Escrituras. Nós assim nos dirigimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quem tem acompanhado desde o início, das nossas exposições em Tiago, pode perceber que existe aqui uma linha de raciocínio, uma sequência do apóstolo ao longo do capítulo 1. E aqui no verso 16, Tiago, ou melhor, esse verso 16, ele tem a função, ele atua como uma transição dos versos 12 a 15, aqueles que nós vimos semana passada, e os versos posteriores, aqueles que vêm logo depois, os versos 17 e 18. O que alguns comentaristas da Palavra de Deus, alguns estudiosos, gostam de chamar de versículo dobradiça. É aquele que faz essa ligação de um pensamento com o outro. E esse verso 16 é um exemplo de versículo dobradiça. Porque nos versos anteriores, Tiago, e aí quem tem acompanhado vai lembrar, Tiago tinha dito que não é correto atribuir a Deus o intento maligno de tentar as pessoas. Deus, ele prova, mas Deus não tenta as pessoas. O objetivo de Deus com a aprovação é o fortalecimento da fé, é o aperfeiçoamento do caráter. A tentação visa o pecado. Deus não tenta ninguém, Deus prova. Então é diferente uma coisa da outra. E aqui, nesses versos anteriores a esses 3 versos, Tiago nos mostra, o Tiago tinha nos dito que não é correto atribuir a Deus o intento maligno de tentar as pessoas. Isso não está certo. E aí parece que Tiago quer ter a certeza de que ninguém vai ser enganado acerca dessa questão. Sendo assim, para assegurar aos seus leitores que o mal não procede de Deus, nesses 3 versos aqui, ou nos versos 17 e 18, Tiago vai fazer uma exposição do caráter santo e bondoso de Deus. Ou seja, em contraste com o ponto de vista de que Deus
Deus, é o emissário das tentações, Tiago vai ressaltar a verdade de que Deus é aquele que nos concede muitas coisas boas. Por isso que ele vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Ou seja, dizer que Deus dispensa boas dádivas é o contrário. É a negação da tese de que Deus é o autor do mal. Então, uma afirmação automaticamente elimina a outra. Se toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, é impossível você sustentar a tese de que Deus deseja o mal ou envia o mal para uma pessoa. Então, nessa sessão aqui, Tiago ainda está tratando daquilo que ele abordou ali nos versos 12, 13, 14 e 15. E ele parece que ele está receoso com essa possibilidade daqueles crentes que, como nós vimos no início do nosso estudo dessa carta, pessoas que passavam por tribulação, por sofrimento, por angústias. Tiago está receoso de que aqueles irmãos caíssem na dúvida acerca da bondade de Deus, porque isso certamente que seria muito prejudicial para a fé daquelas pessoas diante daquele contexto no qual eles estavam vivendo. Então, a ideia geral desses 3 versos aqui é a seguinte: Deus, cujo caráter benevolente é imutável, Ele é a fonte de tudo quanto é bom nesse mundo e na vida dos seus. Tiago vai dizer então: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Tiago já tinha mencionado a liberalidade de Deus em atender às nossas orações. Aí no verso 5, Tiago fala dessa inclinação divina, desse desejo divino em atender às nossas orações. Ele tinha dito isso no verso 5. Agora, o foco de Tiago é na bondade de Deus. Ele vai dizer que as dádivas de Deus são sempre boas. Nunca, em momento algum, elas são ruins. E ele usa essa linguagem, certamente que, como disse, contrastando com o caráter maligno das tentações do verso 13 e 14. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Essa expressão dom perfeito, ela não deve ser entendida como algo diferente de boa dádiva. Boa dádiva e dom perfeito são sinônimos. É apenas uma forma que Tiago utilizou para enfatizar uma verdade, para ratificar, para enriquecer o conceito de boa dádiva. Ele fala de dom perfeito. Alguém já disse que Deus, em sua bondade, Ele não nos dá aquilo que nós pedimos. Ele nos dá aquilo que nós necessitamos. Não tem meia hora que Dona Regina me parou ali, foi me dar os parabéns. Se você não me deu ainda, pode dar, porque tem até amanhã. O aniversário é amanhã. E ela falou assim: se eu não te ver, que Deus te dê tudo aquilo que você precisa. Porque às vezes ela falou, não vou desejar que Deus te dê tudo aquilo que você pede. Porque às vezes nós pedimos coisas que não serão boas para a gente. Então que Deus lhe dê aquilo que você precisa. É exatamente isso aqui. Deus, em sua bondade, muitas vezes Ele não nos dá aquilo que a gente pede, mas aquilo que a gente precisa. Há uma poesia, não consegui descobrir quem é o autor,
pequena, ele diz assim: pedi a Deus força para que eu pudesse alcançar êxito. Fui enfraquecido para que pudesse aprender a humildade para obedecer. Pedi saúde para que eu pudesse fazer grandes coisas. Fiquei enfermo para que eu pudesse fazer coisas melhores. Pedi riquezas para que eu pudesse ser feliz. Foi-me dada a pobreza para que eu pudesse ser sábio. Pedi poder para que eu pudesse ter o louvor dos homens. Recebi fraqueza para que eu sentisse a necessidade de Deus. Pedi todas as coisas para que eu pudesse desfrutar a vida. Foi-me dada a vida para que eu pudesse desfrutar todas as coisas. Não recebi nada do que pedi, mas tudo do que precisava. Quase que a despeito de mim mesmo, minhas orações não respondidas foram respondidas. Eu sou, dentre todos os homens, o mais ricamente abençoado. Então é isso, gente. Nós, muitas vezes, recebemos de Deus, por causa da sua bondade, não o que a gente pede, mas aquilo que a gente precisa para viver. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. E de todas essas boas dádivas, de todas as coisas boas que Deus nos dá, a maior, a principal dádiva do Senhor é o que ele vai dizer no verso 18. É o novo nascimento. Tiago vai dizer: ele nos gerou pela palavra da verdade. Consegue perceber aqui as doutrinas da graça? Aquilo que ficou rotulado ou que ficou conhecido como calvinismo, ele nos gerou pela palavra da verdade. Não somos nós que escolhemos, é ele que faz isso em nós. Então, dentre todas as boas dádivas concedidas por Deus, a maior delas, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma sombra de dúvida, é o novo nascimento. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Essa descrição que Tiago faz de Deus aqui é única em toda a palavra de Deus. Não existe nenhum outro lugar na Bíblia que exista essa expressão Pai das luzes. Somente Tiago chama Deus dessa forma. E Pai das luzes aqui é uma referência aos luzeiros do firmamento. E Tiago está fazendo essa referência por causa do que ele vai dizer a seguir. Esses luzeiros são mutáveis. O sol muda a sua direção, muda o seu lugar no firmamento, a lua também. E as sombras aqui na terra, elas, por causa da luz solar, elas também vão mudando de acordo com a mudança dos luzeiros. E aí Tiago diz assim: mas o Pai das luzes, o Criador de todas as coisas, esse não é como a sua criação. Ele não muda, ele não é mutável, ele não é sujeito a nenhuma mudança. Então, ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E aqui Tiago, ele menciona um dos mais brilhantes atributos de Deus: a imutabilidade do Senhor. Poucos atributos enchem tanto o meu coração de alegria e de louvor como a imutabilidade de Deus. E conquanto eu já tenha pregado sobre esse atributo aqui,
Eu não posso passar por um texto como esse aqui e não fazer uma referência ou lembrar das verdades por trás desse atributo fantástico que é a imutabilidade de Deus. E eu quero lembrar algumas lições que alguns de vocês já ouviram acerca dessa verdade divina ou dessa verdade acerca de Deus que é fantástica. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pessoal aí que lembra-se de física, da matéria de física, vai se lembrar que a segunda lei da termodinâmica diz o seguinte: no universo no qual nós vivemos, tudo muda e tudo possui a tendência de deteriorar. A segunda lei. Não há na criação absolutamente nada que permaneça para sempre. O oceano, ele perde água ao evaporar para as nuvens devido ao aquecimento dos raios de sol. A ciência mostra e sabe que o Sol a todo momento está perdendo a sua massa. O Sol vai diminuindo. O corpo humano diariamente envelhece. Infelizmente. Os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos planos, eles oscilam. Não é de um mês para o outro, não é de uma semana para outra, é todo dia. Todo dia, o dia todo a gente muda, a gente oscila. Então tudo que é criado não é eterno. E se é criado e não é eterno, por isso mesmo está sujeito a mudanças. Deus é o único que não muda, diz Tiago. Não há mudança, nem sombra de variação. Gente, isso daqui é algo fantástico. A Bíblia vai dizer que Deus, ele é imutável em seus atributos. Ou seja, todos os atributos de Deus, eles continuam sendo idênticos ao que eram antes da criação do mundo. Porque nele não há nenhuma mudança, nenhuma variação. Por exemplo, a sua sabedoria jamais sofreu diminuição. A Bíblia diz que o amor de Deus é eterno. A verdade dele permanece imutável. A sua santidade sempre foi e sempre continuará sendo imaculada. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã, ou seja, não cessa jamais. O poder de Deus continua imbatível. Aliás, a imutabilidade de Deus está diretamente ligada à onipotência de Deus. Isso significa que Deus jamais fez concessões, jamais faz concessões. Isso significa que Deus não pode ser coagido por nada, nem por ninguém. Isso significa que não há força nesse mundo ou circunstância nesse universo capaz de persuadir Deus a alterar a sua palavra e suas promessas. Então Deus, ele é imutável em seus atributos. A Bíblia também diz que Deus, ele é imutável em seu ser, em sua essência. O que eu quero dizer com isso? Deus, ele não evolui, Deus não cresce, Deus não melhora. Tudo que Deus é hoje, ele sempre foi e ele sempre será. Como ele disse lá através do profeta Malaquias, lá no capítulo 3, eu, o Senhor, não mudo. E isso traz aos nossos corações o entendimento das implicações dessa verdade, um consolo enorme.
Porque, vamos lá, sempre que existe uma mudança, essa mudança ela acontece ou para melhor ou para pior. E se Deus mudasse para pior, Ele deixaria de ser perfeito. Logo deixaria de ser Deus. Agora, se Deus mudasse para melhor, isso significa que Ele pode melhorar. E isso significa o quê? Que Ele não era perfeito no passado. Então, qualquer tipo de mudança implica necessariamente em imperfeição agora ou imperfeição no futuro. Então é por isso que Deus, Ele não tem progresso, Deus não tem retrocesso algum. Em se tratando de Deus, é impossível a gente falar de melhoramento, de deterioração. Por isso que Tiago vai dizer assim, olha, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, não existe sombra de mudança. Deus, Ele é imutável no seu ser, na sua essência. A Bíblia nos mostra que Deus, Ele é imutável não só nos seus atributos, não só na sua essência, mas Deus é imutável na sua vontade. Ninguém dissuade Deus de fazer alguma coisa que Ele decide fazer. Jó 11 diz assim: se Ele está contra alguém, quem o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Salmo 33 diz: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração a geração. Provérbios 19, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Isaías 14, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Ainda em Isaías 14, o que o Senhor determinou, quem invalidará? A sua mão será estendida, quem a fará voltar atrás? Alguns capítulos à frente, Deus vai dizer através de Isaías: agindo eu, quem vai impedir? Então, isso é até uma questão de lógica, de raciocínio lógico. Porque se Deus é onisciente e Deus é onipotente, por que Ele vai mudar algo que Ele já decretou? Deus é imutável nos seus atributos, na sua essência, na sua vontade. Não há, diz Tiago, variação e não há sombra de mudança em Deus. E, gente, como é valioso saber que Deus não muda. Sabe por quê? Porque quando eu sei que Deus é imutável, isso traz esperança ao meu coração para continuar orando. Isso traz ânimo ao meu coração para continuar, mesmo depois de ter pecado muito, dobrando meu joelho em oração. Porque se Deus é imutável no seu amor, significa que Ele continua me amando mesmo depois de eu ter feito um monte de besteira. O amor dele não muda, não diminui. Que consolo que eu teria ao orar a um Deus que, como um camaleão, muda de cor a cada momento. Que garantia eu teria que esse Deus ouviria os meus pedidos? Além disso, diz a Bíblia que nós podemos chegar até o Senhor nosso Deus sem nenhum temor, sem nenhum receio da variação do humor e do pensamento de Deus. Porque Deus é sempre o mesmo.
quando a gente convive com pessoas inconstantes, quando nos relacionamos com pessoas que são inconstantes, é um negócio assim, muito ruim você se relacionar com pessoas inconstantes. Por quê? Porque uma hora ela está de um jeito, outra hora ela está de outro, de manhã ela está de uma forma, à noite ela está de outra, numa semana ela está bem, outra semana não está bem, assim. Aí a gente não sabe muito bem o que falar. Como que eu vou chegar? Como que a pessoa está hoje? A gente não sabe como falar. A gente não sabe o que falar. Não sabe se deve falar, se pode falar. A gente não sabe o que a pessoa está sentindo. Será que ela está pensando o que hoje? Uma hora é de um jeito, outra hora é de outra. A gente não sabe com que cara a pessoa vai estar naquele momento que a gente encontrar. A Bíblia diz, com Deus não é assim. Deus jamais muda a sua disposição. Deus jamais esfria nas suas afeições. Deus jamais perde o entusiasmo. Isso não acontece muito com a gente. Dependendo das circunstâncias, dependendo dos problemas, dependendo da saúde, a gente não fica com tanto entusiasmo. Mas com Deus não é assim. Por causa da imutabilidade de Deus, diz a Bíblia que qualquer momento que nós nos chegarmos até Ele, nós vamos encontrá-lo, sempre receptivo, sempre amoroso, sempre disposto a perdoar, porque Ele é imutável. Então que bom e louvado seja Deus pela sua imutabilidade. Porque não importa se eu pequei hoje e fiz o que ontem prometi que não ia fazer, se eu chego para Ele, Ele vai estar pronto para me receber. Isso é fantástico. Segundo a Bíblia, é por causa da imutabilidade de Deus que não apenas nós somos incentivados a orar, mas é por causa da imutabilidade desse Deus em quem não pode haver variação ou sombra de mudança, é por causa da imutabilidade de Deus que nós permanecemos vivos. Malaquias vai dizer, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque se eu mudasse, estava todo mundo destruído. Segundo o profeta Malaquias, é esse atributo de Deus que faz com que a raça humana continue existindo, que faz com que a raça humana não receba imediatamente a punição que os seus pecados merecem. É por causa da imutabilidade de Deus que nós continuamos respirando e com saúde. Se fosse você, se fosse eu, se fôssemos nós que tivéssemos o poder de manter ou de não manter a raça humana existindo, meus irmãos, a gente já tinha acabado com tudo. A gente já tinha destruído todo mundo. Tanta iniquidade, tanto pecado, tanta ingratidão, tanta desconsideração. Mas por que a gente permanece vivo? Porque esse Deus que nos amou quando nós ainda éramos pecadores, Ele continua com a mesma disposição em nos amar. Ele não muda. Não pode existir nele nenhuma variação, nenhuma sombra de mudança. Então que coisa extraordinária que o nosso Deus não muda. Por quê? Porque a gente jamais vai ser consumido.
Segundo a Bíblia, a imutabilidade de Deus, ela nos incentiva a orar. A imutabilidade de Deus é aquilo que nos faz permanecermos vivos. E é por causa da imutabilidade de Deus que